Direto para a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora da queda do desemprego registrada pelo IBGE, com a taxa em 11,6% em novembro, a menor desde janeiro de 2020, no pré-pandemia, quando estava em 11,4%, mas com o rendimento real na menor média da série histórica. E vamos falar também das perspectivas para o mercado de trabalho. Eu converso agora com Hélio Zieberstein, que é professor da Faculdade de Economia da USP e coordenador do projeto Salariômetro da FIP. Professor Hélio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, tivemos números positivos, né? Nós tivemos essa questão da queda da renda também, mas temos dados positivos do emprego, a menor taxa desde o período pré-pandemia. Ainda são 12,4 milhões de desempregados, mas houve uma diminuição importante em relação ao desemprego anterior. A taxa de ocupação cresceu bastante, né? Cresceu bastante, Denise. Esses 3 meses, terminados em novembro, é bom dizer isso. A PNAD ela é divulgada com uma defasagem de 2 meses. Então, esse é o retrato do trimestre terminado em novembro. E foi um dinamismo muito grande. Nesses 3 meses que terminaram em novembro, a ocupação cresceu 3,2 milhões de postos de trabalho. Se a gente comparar o nível de ocupação de novembro com o de novembro do ano passado, isso dá um crescimento de 10%. Mas se a gente comparar esse novembro com 3 meses antes, quer dizer, os 2 trimestres contíguos, e anualizar a variação, isso dá um crescimento de 15% ao ano. Ou seja, nós estamos acelerando a taxa de crescimento da ocupação. Só para o nosso espectador ter uma ideia do que isso poderia significar, se puder ser sustentado, nós teríamos um crescimento no nível de ocupação de 50%. Mais ou menos 50 milhões de novos postos de trabalho. 3 anos nesse ritmo que a gente viu nesse trimestre terminado em novembro. Quer dizer, é um número extraordinário para o que a gente está acostumado a ver. Agora, a ocupada diminuiu 10,6%, é menos 1,5 milhão de pessoas desocupadas. O desalento, que é aquelas pessoas que estão insatisfeitas, que não conseguem uma colocação, caiu para 4,4%, que é outro fator importante, né? Exatamente. Esse crescimento de 3 milhões e 200 mil veio de 2 fontes. 1 milhão e 700 mil pessoas que estavam fora do mercado. São esses desalentados. Eles vieram ao mercado e já estão trabalhando. E 1,5 milhões já estavam no mercado, desocupados e estão trabalhando. Quer dizer, o mercado está absorvendo quem não tinha trabalho, mas estava procurando, e está absorvendo quem estava fora, nem procurando, chegou e já se ocupou. Então, foi um trimestre maravilhoso. Agora, vamos lembrar, é um trimestre que precedeu as festas de fim de ano, uma ativação da economia naquele momento. A dúvida é se isso persiste. E eu acho que a gente vai ter uma informação, uma pista sobre isso na segunda-feira, quando sair o CAGED, né? Uma outra coisa é que, ao contrário dos trimestres anteriores, nesse trimestre a gente teve um predomínio do crescimento formal. Desses 3 milhões e 200 mil novos postos, 40% foram para trabalhadores com carteira. Aquele crescimento que a gente vinha vindo, que seria dos conta própria, dos empregadores, isso diminuiu bastante. E o que cresceu na informalidade foram empregados sem carteira. Quer dizer, não são autônomos, não são contas próprias, são empregados que conseguem um trabalho, em grande parte domésticas, trabalho de baixa qualidade, mas são empregados, que é uma coisa um pouco diferente, eu diria, qualitativamente melhor. Quer dizer, nós tivemos um trimestre muito bom do ponto de vista qualitativo, razoável do ponto de vista qualitativo, quer dizer, a quantidade foi boa, a qualidade melhorou. Agora, o que está ruim é a renda, né?
Exatamente, é o ponto negativo dessa pesquisa, que é o pior nível da série histórica, não é? E o salariômetro da FIPE já vem apontando que há 3 anos os trabalhadores da média não têm aumento real, aumento acima da inflação, não é? Exatamente. Está muito difícil na mesa de negociação conseguir repor a inflação, principalmente no ano passado, em 2021. Nos 2 anos anteriores já estava difícil, mas a inflação era muito baixa. E esse ano a inflação aumentou muito e as empresas não conseguem repor nos preços o aumento que elas gostariam de ter dado para os trabalhadores. E, por outro lado, o sindicato não tem poder de barganha para pleitear uma reposição e talvez até um aumento real. Por quê? Porque a fila de desocupados na rua está muito grande ainda. Então, é um cenário muito ruim para os trabalhadores. Agora, esse dado de queda da renda, ele tem duas fontes, Denise. Uma é que quando o emprego se expande, as pessoas que conseguem emprego, conseguem trabalho, vão ganhar menos do que quem já estava trabalhando. Então isso é normal, há um efeito estatístico. Agora, além desse efeito estatístico, a gente tem a inflação, né? Como os trabalhadores não estão repondo a inflação, a renda real cai e é o que a PNAD mostra. Isso é muito ruim. E no geral tem houve uma geração de emprego de pior qualidade, porque a gente vê a massa salarial não se movendo, mesmo com essa recuperação que houve do emprego, não é? Nos trimestres anteriores, a qualidade das ocupações não era boa, mas a massa crescia. A média de salário diminuía, mas a massa crescia porque você tinha mais gente trabalhando. Agora a massa caiu. Então, a renda média cai e a massa cai. Isso é claramente efeito da inflação. Agora, professor Hélio, não dá para a gente comemorar exatamente uma taxa de desemprego que ainda está em 11,6%. A gente vê o movimento de recuperação do mercado de trabalho em todo o mundo. Nos Estados Unidos chegou a uma situação de quase pleno emprego. Deixou até de ser uma preocupação do Banco Central de lá. Então, nós temos ainda um longo caminho para a recuperação, e aí não só de poder de compra, de empregos de melhor qualidade, mas emprego mesmo. Nós ainda temos muito trabalhador desempregado, não é? É verdade. Muito trabalhador desempregado, muito trabalhador ocupado, mas ganhando muito pouco, e isso precisa melhorar. Como é que melhora isso, né? A receita é uma só, né? Não adianta reforma, nós precisamos voltar a crescer. A gente precisa, de alguma maneira, voltar a investir na infraestrutura, em novos negócios, em novas fábricas. Agora, para conseguir isso, o governo precisaria dar uma mãozinha, né? O que a gente vê no orçamento para esse ano é o contrário. Nós estamos reduzindo o investimento do lado do governo. E com tanta pirueta do governo, a confiança dos potenciais investidores vai para baixo. Então, a gente não deve ver muito investimento do setor privado. E se prevê o crescimento muito perto de zero da economia neste ano, né? O senhor acha que campanhas eleitorais, aquelas obras que têm também esse aspecto aí eleitoral, podem alavancar alguma atividade a mais que gere emprego? Ajuda, ano de eleição ajuda, né, Denise? A gente olha por todo lado, todos eles estão falando que vão inaugurar obras, né? De fato, há obras aí em andamento, mas muito pouco, né? O nível de investimento do Estado brasileiro nunca foi tão pequeno. E, professor Hélio, o senhor vê condições de nós termos redução adicional? Porque alguns analistas de mercado já prevêem, inclusive, uma volta, um aumento da taxa de desemprego ao longo deste ano. Denise, se o crescimento ficar próximo de zero, esse ímpeto que a gente viu no trimestre retratado pela PNAD não se sustenta. E aí nós temos a cada ano, a gente não pode esquecer isso, 1,5 milhão de novos brasileiros em idade de trabalhar. É gente que chega ao mercado. Quer dizer, a gente precisaria ter um crescimento tão grande a ponto de absorver os que hoje já estão, os que hoje já deveriam estar, mas desistiram, e os que ainda não estão, né? Só esses em 3 anos são 5 milhões. Então é uma tarefa enorme, né? Só tem um jeito da gente dar conta disso tudo, voltar a crescer. Então eu acho que a gente precisa prestar muita atenção e ver quem é que vai propor a volta do investimento privado, porque o Estado está quebrado.
É o investimento privado que vai nos salvar. Qual é o candidato que vai falar essa linguagem? Isso é uma dica para a gente escolher o nosso presidente. Ouvimos Hélio Zilberstein, que é professor da Faculdade de Economia e Administração da USP e também coordenador do Salariômetro da FIP. Professor Hélio, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Denise. Com vocês.